Bom, pessoal, boa tarde para vocês. Desculpa, né, tá lecionando dessa maneira para vocês, mas é a maneira que neste momento é possível, tá bom? Eu passei esse exercício aqui sobre função, passei um vídeo explicativo sobre função também, quem não assistiu, volta lá nas aulas anteriores que tem lá o vídeo. É importante assistir, tá? É parecido com a aula, só que na aula a gente tem a interação em tempo real, né? E aí eu passei esse exercício para vocês, além de um PowerPoint explicando as relações de função, tá? Função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas variáveis. Então, nós sempre aqui, para determinarmos essa relação, nós sabemos que temos que ter aqui um conjunto chamado domínio e um conjunto chamado contradomínio. Esse conjunto contradomínio aqui são os possíveis resultados, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui no conjunto domínio, o conjunto domínio ele tem que ser dado, tem que ser falado quais são esses conjuntos de domínios. Não são os números, mas ele pode falar assim, o conjunto domínio são os conjuntos de números naturais. Aí você sabe, 0, 1, 2, 3, enfim. Ou o conjunto domínio vai ser 0, 1, 2, 3, 4, igual que está aqui, ó, mas o domínio está aqui. E esse é o contradomínio. Contradomínio são os possíveis resultados quando eu atribuo valores do domínio. Então, aqui eu vou relacionar esses valores 0, 1, 2, 3, 5, 7. Deixa eu dar um apagueixo aqui rapidinho. Então, 5, 7, 9, 10. Então, esses são os meus possíveis resultados, tá? E aí, como que eu vou saber quais serão as minhas imagens? A imagem nada mais é do que quando eu uso uma lei de formação, vamos supor, eu vou comprar um pãozinho a R$2, então é R$2 cada pão. Então, se eu comprar um pão, vou pagar R$2. Se eu comprar 2 pães, vou pagar 4, que aqui não tem, né? Se eu comprar 3, eu vou pagar 6, e assim sucessivamente. Mas aqui a lei de formação da função, que sempre tem que ser também fornecida para eu saber qual é a minha imagem, é y é igual a 2x mais 1. Então, inclusive, vocês têm que saber que isso aqui é uma lei de formação. A lei de formação é como se fosse uma máquina, onde eu insiro os valores do domínio e tenho como resultado os valores da minha imagem. Esses valores de imagem tem que conter aqui. Então, por exemplo, se eu achei o número 4, 4 não tem aqui, então não seria uma função. Eu achei que a minha imagem é 3, 3 tem aqui, ok. Então, aqui eu tenho meu contradomínio e a minha imagem é um subconjunto, está aqui inserida no meu contradomínio, tá bom? Então, vamos lá, eu tenho essa máquina aqui, e nessa máquina vai entrar o domínio 1. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 1. Então, 2 vezes 1 mais 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. Com mais 1, 3. Então, quando o meu domínio for 1, a minha imagem vai ser 3. Então, eu vou ligar 1 ao 3, tá? Agora, eu vou inserir o meu domínio 2. Vamos ver como é que vai ficar. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Então, eu vou ligar 2 com 5. Vou continuar. Se eu colocar 3 aqui, ó, 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. E se eu colocar aqui o 4, 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Então, nesse caso, a minha imagem vai ser quem recebeu flecha, que aqui foi 3, 5, 7, 9, tá? É uma função porque esses elementos estão no contradomínio. Então, qual é a lei que define? Então, a lei que define é y é igual a 2x mais 1. Qual o domínio? O domínio é meu conjunto A, que eu posso até colocar os elementos 0, 1, 2, 3, 4. Quem é meu contradomínio? Contradomínio é meu conjunto B. Eu posso colocar só o B, eu posso colocar os elementos 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, colocando entre chaves. A minha imagem foi quem recebeu flecha. Foi quem? Depois que eu inseri um elemento de cada vez lá na máquina, que é a minha lei de formação da função, eu obtive como resposta. Então, eu obtive como resposta 3, 5, 7, 9. Represente a função através de diagrama. É isso que eu fiz aqui, tá bom? Número 2 está assim. Thanos, com sua nave espacial, resolveu fazer um passeio turístico para o planeta Vormir. Está cobrando por passageiro R$4. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, olha só, nesse caso aqui, a lei de formação vai ser assim, olha. O meu valor, né, o valor
que é cobrado é R$ 4,00 por passageiro. Quanto pagaria se comprasse 7 passagens? Então, o valor vai ser R$ 4,00 vezes 7, ou seja, R$ 28,00. Então, R$ 28,00, tá? Quantas passagens podem ser compradas com o valor de R$ 60,00? Então, sabendo que a quantidade a pagar é igual a 4 vezes a quantidade de passagens, então ele vai pagar R$ 60,00 e é R$ 4,00 por passageiro. Então, 4 vezes quanto que vai dar 60? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, ele teria que comprar 15 passagens, tá? Construa no plano cartesiano gráfico da função. Aí é onde o bicho pega, onde o pessoal reclama, onde eles falam, meu Deus, quem inventou isso? Mas vamos lá. Eu vou utilizar aqui esse apoio, fica mais fácil para mim. Eu vou botar em vermelho para vocês visualizarem, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu eixo de Y e vou fazer o meu eixo de X, tá bom? Então, meu eixo de X e de Y. Vou colocar aqui também, bonitinho, para vocês identificarem cada eixo. Então, esse eixo aqui horizontal é o de X. Isso quer dizer que são os valores do meu domínio. E esse eixo aqui vertical são os meus valores de Y, ou seja, a minha imagem. Então, aqui eu tenho X, que é o domínio, aqui eu tenho Y, que é a minha imagem. Esse X aqui, que é o eixo vertical, ele tem vários nomes, tá? Eu posso chamá-lo também de abscissa, esse nome aqui bonito, abscissa. Posso chamar de X, posso chamar de domínio, tá? E aqui o meu eixo Y, então ele pode ser chamado de X, abscissa, domínio, e aqui o Y eu posso chamar de imagem ou ordenada. Esses nomezinhos vocês têm que anotar, senão vocês vão esquecer, porque muitas vezes lá no problema ele está perguntando qual é a ordenada da abscissa tal. Então, por exemplo, a ordenada da abscissa 7 é 28, tá? Que eu estou perguntando a imagem também do domínio, tá bom? Então, vamos gravar, veja, desculpa, gente. Vamos marcar aqui, então, por exemplo, alguns pontos, né? Eu vou botar aqui o ponto, aí vou botar de outra cor para vocês identificarem. Se eu não comprar nenhuma passagem, tá certo? Se eu comprar... Por que a senhora fez assim em bolinha? Porque se eu não comprar nenhuma, eu vou pagar nenhuma, né? Aqui o ponto, uma passagem. Aqui, 2 passagens. Aqui, 3 passagens, 4 passagens. Não tem como eu comprar, por exemplo, passagem negativa. Então, se ele me perguntasse assim, caramba, qual é o domínio aqui dessa função? Ele pergunta, quais são os possíveis valores de x? Naturais. Porque também não tem como comprar meia passagem. Ele vai ter que comprar 0, 1, 2, 3. Também não pode comprar passagem negativa. E aí eu vou ligar cada um. Se é R$4,00 por passagem, se eu comprar uma passagem, eu vou pagar quantos reais? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou pagar R$4,00. Se eu comprar 2 passagens, eu vou pagar quanto? Ó, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pagar R$8,00. Vamos supor que o 8 está aqui, tá, gente? Não está não, porque eu fiz um pouquinho mais acima do que deveria. Mas seria isso aqui. Depois que eu marco os pontinhos, ó, 1 com 4, 2 com 8 e tudo mais, aí eu vou lá e traço a minha função. Então, a minha função eu tenho daqui até aqui, tá vendo? Daqui até aqui. Tracei minha função, acabou. Esse é o meu gráfico. O gráfico é esta linha aqui, tá? É importante que vocês entendam isso. Não adianta eu ligar um x com y, um x com y, não traçar a linha, porque a linha é a função. E aí nós vamos lá para a segunda folha aqui, Rapidex, também. Super tranquila. Então, eu vou fazer com vocês aqui agora. Bom, vamos lá. Lá no PowerPoint, eu mostrei para vocês o que é função e o que não é função. Daqui a pouco eu volto lá no PowerPoint para vocês visualizarem. Mas olha só, qual dos diagramas abaixo não representa função por quê? Lembrando a vocês, gente, que olha, o diagrama
nada mais é do que a representação de conjuntos, do conjunto do domínio e do contradomínio. Cada domínio ele tem que ser ligado a uma imagem, porque se você não tiver imagem para ser ligada a ele, isso aqui não é uma função, tá? Porque domínio, como o nome mesmo tá falando, ele manda na parada, é ele que domina a parada toda. Então você tem que ter um y para ser ligado nele. Então aqui, ó, esse teve ligação, esse teve ligação, esse teve ligação, ok? É a função. Esse aqui, ó, foi ligado a um y, eles dois diferentes podem ser ligados ao mesmo y, sem problema. Então, é função também, sim. Olha isso aqui, como que um único número, ele teve duas respostas diferentes, igual ali a questão do Thanos, era 4 vezes x. Vamos supor que aqui no x eu boto 1. 4 vezes 1, 4. Tem como eu botar 4 vezes 2 e dar 4? Não tem como, isso aqui não é função. De cada domínio, só pode partir uma única flecha. Tá? Mas e aqui? Aqui dois diferentes tiveram o mesmo resultado. Isso pode acontecer sem problema. O que não pode de cada domínio só pode partir uma única flecha. Então, não é função, tá? E aqui, olha, sobrou o domínio. Se o domínio é o cara que manda na parada, como que não tem ninguém para ligar com ele? Então, não é função. Então, quando ele pergunta assim, qual não é função? É a letra C e a letra D. Por quê? Na letra C, partem duas flechas de um único domínio. Duas flechas de um único domínio. E na letra D, um domínio ficou sem imagem por conta disso, tá bom? E aí, só para finalization mesmo, eu vou só voltar aqui rapidinho e vou abrir aqui o último documento que eu coloquei para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que era sobre função. Só para finalization mesmo. Não vou conseguir achar aqui. Peraí, deixa eu parar aqui a gravação. Não vou editar, vai ficar estranho. Então, gente, só para a gente dar uma relembrada nessa parte aí de noção de função com relação entre conjuntos, eu apliquei para vocês esse PowerPoint que eu deixei lá, que está mostrando a relação entre os conjuntos. Então, olha só. O conjunto A, que a gente denomina aqui, é o domínio, tá? E o conjunto B é o contradomínio. O que seria o contradomínio? Seriam os possíveis resultados diante do meu domínio com relação à lei de formação da função. A lei de formação da função tem que ser dada para a gente conseguir substituir cada valor de x. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes menos 2 deu menos 6. Então, por isso que menos 2 foi ligado a menos 6. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E assim sucessivamente. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2. Todos os elementos que receberam flecha, eles fazem parte da imagem, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar quem é a minha imagem aqui no caso. Então, todos que receberam flecha. Menos 6, menos 3, 0, 3, 6. Normalmente a gente confere 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá certinho, essa é a minha imagem. Então aqui, ó, todos os elementos de A têm elementos correspondentes no conjunto B, que são os contradomínios, tá? Então temos uma função de A em B. E aí, aqui nessa segunda, nós temos aqui, ó, dados A, 0 e 4 e B, 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Olha o que está acontecendo, gente. Um único zero deu origem a 3 respostas diferentes. Isso não é uma função. Então, não é função. Aí você vai falar, como assim, professora, que não é uma função? Porque não tem como. Por exemplo, eu vou lá, tem uma lei de formação, sei lá, 2 vezes 0. Aí deu 3 respostas diferentes? Não tem como. Se você usou um único x, é uma única resposta, né?
aqui correspondente. Não tem como de um único número eu colocar aqui na minha maquininha de lei de formação e sair em 3 respostas diferentes. Só que é uma não função, tá? Isso não existe no campo da função. E aqui, ó, nós temos uma situação de ser uma função. Olha só. Aliás, de também não ser uma função, perdão. Como que eu sei que não é uma função? Porque olha só, como que esses caras aqui, eles mandam na parada e eu tenho 4 e 2 sem nenhum elemento aqui para ligar? Não pode. Então, olha, dados A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e B, 0, 2, 4, 6 e 8. Olha a minha lei de formação, y igual a x. Está dizendo que cada elemento de x vai ser ligado ao seu correspondente no elemento de B aqui, né? Que são os y's, aos quais recebem a flecha. Mas aí, olha só, não tem nem menos 4 nem menos 2. Isso aqui é uma não função. Só seria função se todos os elementos do domínio tivessem um elemento correspondente aqui no conjunto B. Tá? Então, é uma não função. Ok? Agora, para o próximo aqui rapidinho, foi outro exemplo que eu dei para vocês. Nós temos aqui, ó. Dados A, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e B, 0, 1, 4, 8, 16 e correspondência pela fórmula x elevado à quarta, elevado, hein? O que eu vou fazer? Vou pegar e botar menos 2, que a gente sempre substitui, né? Y é igual a menos 2 elevado à quarta. E aí, não tem nada a ver com 8 não, pelo amor de Deus, hein? Vocês vão fazer expoente par fica positivo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, menos 2 foi ligado a 16, tá? 2 também vai dar 16. Menos 1 vai dar 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 0 vai dar 0. Tá certinho aqui, ó. Todos os elementos de x têm um elemento correspondente no conjunto B, tá? Agora, a próxima, rapidinho, a gente está quase finalizando. Ó. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar. Cada elemento que pertence a A vai ter um único elemento pertencente a B para receber essa flecha, tá? Aqui nós temos, ó, elemento de x ligado a y. Então, ler esse y é igual a f de x. Gente, olha só. Eu posso ler aqui a minha imagem, né, como y. Então, eu tenho uma lei de formação, y é igual a 2x. Ou, em função de x é igual a 2x. F de x e y é a mesma coisa, tá? E aí, continuando. Domínio e contradomínio. Então, o conjunto A chama-se domínio da função, conjunto B, contradomínio, são os possíveis resultados. E quando eu acho os meus resultados formam a minha imagem, tá? E para finalizar aqui, temos um exemplo. Ó. O diagrama de flechas ao lado representa uma função de f, aliás, a função f de A em B. Determine. Qual é o domínio? O domínio é o A aqui, ó, 2, 3, 5. Que é o CD. CD é o contradomínio. Que é o contradomínio? Os possíveis resultados aqui da função. 0, 2, 4, 6, 8, 10, que é o B. Qual a minha imagem? É quem recebeu flecha. Então, recebeu flecha 4, 6 e o 10. Então, 4, 6 e 10. Qual é a minha função, a minha imagem em função de 3? A minha imagem em função de 3 é 6. Qual a minha imagem em função de 5? É 10. E qual é o valor de x para que eu tenha como imagem o 4? Então, para que eu tenha como imagem o 4, meu x é 2, tá bom? Então, esse foi o conteúdo da última aula.